Ba-dum-bum, 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 easy as pie, lemon, apple or cherry, loving you is so very. Fala turma, bem-vindos ao retorno do Jeito Goiano aqui na tela da Band. E hoje vamos começar com uma dica muito especial para vocês que querem prestar concurso esse ano. E olha que esse ano tem muito. O professor de português Ricardo vai dar muitas dicas para vocês. Acompanhe aí. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o professor de língua portuguesa e redação. Esse ano a gente vai ter muitos concursos e eu trouxe ele para dar umas dicas pra gente bater um papo. Ricardo, muito obrigada por vir conversar com a gente para falar sobre esse assunto. Obrigado, Andressa. Boa tarde, pessoal. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os concursos públicos. Como a Andressa falou, nós temos aí mais ou menos umas 70 mil vagas, 70 mil oportunidades para este ano. E são concursos de que áreas? Eu sei que tem um unificado, mas tem outros também. Para que área que são esses concursos? Eu falo que é interessante observar isso, né, frisar isso, porque os concursos são para todas as áreas. Então nós temos concursos para bibliotecário, para médico, para jornalista, temos concursos para fotógrafo, temos concursos para várias áreas e de vários órgãos federais, né? Vários estão abertos, agora mesmo está saindo o principal concurso do ano, que vai ser o concurso unificado com mais de 6 mil vagas, 6.640 vagas, como eu disse, para vários cargos e vários órgãos federais. E nós temos concursos em todos os âmbitos, né? Federal, municipal e estadual. E como que vai funcionar esse concurso unificado? Eu sei que ele é para vários, é tipo um Enem dos concursos, mas ele vale para vários órgãos. Quais órgãos são esses? Bom, basicamente são 21 órgãos federais, são 21 ministérios e agências que requereram vagas, então serão 6.640 vagas divididas em 21 órgãos. E aí, como é que vai funcionar a prova? Neste momento está acontecendo uma live que eles estão explicando melhor como vai funcionar isso, mas basicamente o candidato ele vai ter 8 opções de trilha para escolher, 8 blocos temáticos. E dentro desses 8 blocos temáticos há vários cargos. Então ele vai poder, primeiro ele tem que escolher um bloco temático, e a partir desse bloco, que serão 8, ele dentro do bloco escolhe vários cargos. E aí vários ministérios e vários órgãos. Para quem está em casa, que está entrando agora nesse universo de concurso, ler o edital é essencial? Com certeza. Tem gente que vê aquele tanto de coisa para ler e fala, nem vou ler agora. Não, ler o edital porque é a lei, né? O que diz ali o que você precisa ou não fazer na hora da prova. Mas acho que mais importante mesmo, antes de ler o edital, é começar a pesquisar sobre os concursos, sobre as áreas de atuação. Achei até interessante que esse concurso unificado trouxe as áreas de atuação, porque eu falava isso nesta semana. Você precisa fazer uma coisa que tenha afinidade com a sua vida, porque é o seu trabalho, é o que você vai fazer a maior parte do tempo. Então, assim, tem que ter tesão, senão não dá certo. Então, assim, passe a olhar isso, veja quais são os cargos disponíveis, quais são as matérias que vão ser cobradas, a afinidade que você tem para, a partir disso, você escolher. E aí, claro, a análise do edital entra nesse processo, você vai precisar ver as matérias, e a partir disso você escolher o concurso e começar a parte principal, né, que é o estudo. E como que eu devo começar esses estudos? Eu já analisei, vi quais são as áreas ali que me interessam, o que costuma cair nessas provas, como que eu planejo os meus estudos para o concurso? Andressa, primeiro passo é selecionar a quantidade de tempo que você tem, por semana, por dia e por semana. Ah, mas eu tenho 1 hora, excelente. Eu tenho 2 horas, eu tenho 5 horas, excelente. Cada um tem uma rotina de vida. Então, você precisa ser realista a ponto de selecionar. Eu tenho 2 horas por semana, então o primeiro passo é esse. Organizar o seu horário, a sua rotina, porque não interessa, eu falei ontem isso também, não interessa quantas horas por dia, interessa que você estude
todos os dias. E com qualidade, né? E com qualidade, de maneira certa. Então, você vai organizar o seu horário, vai distribuir depois as matérias, vai procurar uma orientação, procurar uma mentoria, um curso que te auxilie naquilo e vai estudar redação desde o começo. Porque a redação ela é o grande diferencial do concurso e a maioria dos brasileiros não tem essa prática de escrita. Então você tem que produzir redação semanalmente até a data da sua prova. Quando a gente fala de tempo de estudo, eu vejo que tem muita gente que tem assim uma certa até paranoia de que eu preciso estudar, sei lá, 10 horas seguidas. E aí entra o que a gente acabou de falar, que não tem essa necessidade, desde que ela estude as coisas corretas. Desde que ela estude as coisas corretas e a forma correta. Porque também o que acontece com essa pressão que as pessoas têm, eu preciso passar em 2 meses, em 3 meses, muitas vezes elas vão para, digamos que, o que cai, mas ela precisa obrigatoriamente conhecer o que não cai, senão ela não vai entender aquilo que cai. Então é preciso que ela tenha essa sistemática de estudo, sabe? De um geral. Exatamente, um geral. E aí depois poder focar aquilo que mais cai nas provas. E a redação? A redação de concurso é igual a redação de Enem? Muitas vezes sim, é básica, porque o que acontece é que no Enem é cobrada uma dissertação argumentativa, é um tipo de texto. No concurso é cobrada também uma dissertação argumentativa, porém existem outros tipos de texto, que é a dissertação expositiva e estudo de caso. Agora mesmo no concurso unificado, o pessoal do nível médio vai ficar com a redação, ou seja, vai ser igual ao Enem, praticamente igual ao Enem. Já o pessoal de nível superior vai fazer um texto expositivo, que geralmente é um texto mais técnico, um texto que requer conhecimento ali da área. Mas basicamente a mesma coisa, tanto é que tem se feito agora a relação, né, Enem dos concursos, porque o processo seletivo acaba se aproximando, e a temática também. Por exemplo, se você pegar o tema do ano passado, que foi sobre as populações tradicionais, foi exatamente muito semelhante ao tema do concurso dos bombeiros do Tocantins, que foi sobre comunidades. Então é bom estar atualizado e sempre de olho em tudo, né? E o interessante aqui, o que eu tenho falado muito, é que a gente perde um tempo muito grande, o adolescente ele tem perdido um tempo somente pensando na preparação do Enem, do vestibular, sendo que ele poderia muito bem, enquanto ele está ali na preparação do Enem, estar se preparando para algo concurso, maior. Né? Algo que ele já está vendo ali na escola. Então um desafio maior, né? Não quis dizer de maior importância, mas um desafio maior, um desafio que vai dar para ele ali já diretamente uma remuneração melhor, uma estabilidade. E a tranquilidade até para ele poder escolher com mais tranquilidade e maturidade o curso que ele deseja. E tempo, por exemplo, vou fazer o concurso. Cheguei numa questão aqui que não sei, tô com dúvida. O que eu faço? Eu digo o seguinte, você tem que encarar o concurso público com a naturalidade que qualquer processo exige. Vai haver mesmo questão que você vai encarar e falar assim, meu Deus do céu, que questão é essa? Eu nunca vi, sei nem para onde vai. Você tem 2 opções, dê uma olhada se na prova você pode chutar e não perde nada, porque se você puder chutar e não perde nada, é uma oportunidade. Porque tem prova que quando você erra uma, anula 2. O Sebrasp, quando você erra uma, ele anula a outra. Então você acaba perdendo o ponto por isso, tem que tomar o maior cuidado. Fazer essa análise e verificar se compensa ou não chutar, mas tem que ter inteligência emocional para encarar o processo, sabe assim? Isso eu tenho falado demais na sala de aula, para os alunos, para todo mundo. Tem que ter inteligência emocional para encarar o processo, né? Saber que é o que a gente quer, o concurso público, saber que é o objetivo. Mais do que os alunos, eu brinco, se vocês não fazem por vocês, fazem pelo menos por mim. Mais do que o concurso público, a gente quer a realização deles, mas precisa ter essa paciência para encarar o processo, né? Porque como nós acabamos de falar, só para você tem essa obrigatoriedade diária no estudo, é um compromisso. Ricardo, a gente já deu aqui várias dicas, mas para a gente encerrar, a dica para o concurseiro que está em casa ou para a pessoa que está começando a pensar em estudar,
que dica que você daria que você acha que é assim essencial? Andressa, eu vou dar uma dica agora, e eu sempre falo em sala de aula, não é porque é a minha matéria, mas é porque eu vejo isso há mais de 10 anos no concurso, que é estudem redação, interpretação e português, porque são 3 matérias que não têm a pontuação apenas restritas a elas se estendem às demais partes do concurso, porque você precisa em outras fases escrever, então você vai usar o quê? Português e técnicas de redação. E até para entender, né? Você precisa interpretar e compreender questões de outras matérias, você vai usar o quê? Interpretação e português. Então, português, redação e interpretação, além de possuir um espaço específico na prova, elas também interferem nos demais. A base de tudo. É a base de tudo. Infelizmente, é a principal dificuldade dos concurseiros. Então, estudar essas 3 matérias vai com certeza ser um diferencial. Ricardo, muito obrigada. Obrigado eu. As portas estão sempre abertas. Sempre que tiver temas novos sobre concurso, sobre a língua portuguesa, Seja bem-vindo. Vai ser maravilhoso conversar com vocês. Espero que tenham gostado. Um abraço, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, no estádio Antônio Ascioli rolou um futebol solidário muito da hora. Teve muitos artistas, tinha humoristas, cantores e, claro, a gente esteve presente para mostrar para vocês. Fala, turma! Hoje estamos aqui no estádio Antônio Ascioli e é por uma causa muito nobre. É um futebol solidário entre artistas, personalidades, alguns jogadores e muitos pernas de pau. Então vamos acompanhar esse futebol que vai ajudar muitas pessoas. Pessoal, e o jogo, como eu disse, vai ter muitos famosos, cantores, e eu fiquei sabendo que você é o craque da bola. Cara, eu não sei porque que fica esse comentário aí, eu acho que é só pra eu passar vergonha quando entrar ali dentro. E há muita expectativa? É que eu jogo muito, né? Muitos dias na semana, agora muito assim de qualidade não. Joey, a última vez que a gente encontrou foi véspera da gravação do seu DVD. A gente não conseguiu estar presente, mas a gente viu muitos vídeos, bastidores e também a gente ficou sabendo que foi um evento muito top. Como que foi aquele dia? E a gente já viu que a primeira música foi pancada, hein? Com o Léo Santana, Roletar. Foi incrível, né? Que pena que vocês não conseguiram lá e ver, gente, pelo amor de Deus. Mas que bom que vocês participaram lá de toda a expectativa, viram como é que a gente tava animado. Graças a Deus, Deus colocou a mão, foi incrível demais. Espero que a galera goste aí, porque já tá saindo as primeiras músicas, né? Saiu sexta-feira agora, então tô muito feliz. Curtam muito, porque no verão vai ter muito roletar, vai ter de amplificar Léo Santana e a galera vai curtir muito. E o pessoal, quando você grava um DVD assim, o pessoal tem todo um processo de lançamento. Essa primeira lançou e a gente tá vendo uma porrada de vídeos de geral. Já tem uma preparação pra próxima? Já pode contar pra galera, que a galera gosta, que é curiosa. Então, a gente gravou poucas músicas desse EP, né? Nesse projeto, a gente dividiu ele em 2 vezes, então lançou agora 3 músicas. A de trabalho é com o Léo Santana, que a galera tá fazendo dancinha, ainda muito no começo, né? Então calma. Calma, vamos trabalhar essa música, eu quero que o Brasil todo conheça essa música. E aí a gente lança outra parte. Inclusive, eu vi um stories do Léo Santana, ele falando dessa música, que vai ser uma música que vai bombar muito no carnaval, né? Pois é, cara, ele tá acreditando, né? Na verdade, assim, ele escolheu junto comigo a música, então eu já sabia que ia ter essa vontade dele, mas tem até me surpreendido ele ter cantado nos shows, né? Ter postado vídeo dançando. E, cara, ainda bem, né? Porque se fosse esperar pra mim dançar, tava ferrado. Vamos lá agora pra esse futebol, que eles me chamaram também. Eu espero jogar 2 minutos e meio, pelo menos. Tamo junto, irmão. Vai passar raiva com nós. Agora estamos com o Lucas Watt, o vendedor. É sincero ou aquilo ali é
é dor no coração mesmo? Cara, a gente é mais que sincero, né? A gente fala a verdade pro consumidor e é isso, cara. Você viu lá que tá dando certo, né? O pessoal me ama, os donos dos carros me odeiam, na verdade. Mas a pergunta não quer calar. Peugeot ou Maré? Prefiro andar de Echanguera mesmo, porque te leva em segurança, não pega fogo, não te deixa na estrada. Eixão é melhor. Lucas, você é humorista, hoje a causa aqui é nobríssima, que é pra ajudar as pessoas. Você joga bola? Cara, eu não jogo, mas eu tô aqui no momento de descontração, né? Claro que é confraternizando e o intuito é muito bonito, né? Que é colocar comida na mesa de quem tá precisando. Porém, se depender de mim pro meu time ganhar, é mais fácil você consertar um Peugeot do que eu fazer gol. E ele revelou aqui pra gente que no ali de cantar o hino nacional já cansou. Ah não, o hino nacional ali foi respeito, mas eu confesso que eu tava cansado. Eu nem ousei cantar pra não ficar ofegante. Pessoal, vamos ver esse pessoal jogando, que é igual eu falei no começo, é tudo perna de pau. Deixa eu te falar, eu posso outra coisa que é melhor? Vem nós jogando, não, você já passou a raiva. Não! Pessoal, estamos chegando ao fim da cobertura do futebol beneficente. Foi um jogo de qualidade duvidosa, porém a causa muito nobre. Espero que tenha curtido. Até a próxima. Fui! E aí, tá curtindo o programa? Então não mude de canal. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta. E se você quer ser um de nossos parceiros, é só chamar no contato aqui da tela. Biotina, Nutricolin, Zinco e Piridoxina. Esses são apenas alguns dos nutrientes que vão deixar seu cabelo e unhas mais saudáveis. Com uma incrível ação antioxidante, nós desenvolvemos este produto Cabelos e Unhas. Para ajudar a evitar a queda dos cabelos e na saúde da manutenção dos fios, além de deixar as suas unhas muito mais fortes. Por se tratar de um suplemento alimentar, pode ser usado tanto por homens quanto por mulheres e não tem contraindicação. Oi, gente, tudo bem? Ó, na estreia do programa a gente tá com uma pessoa que é parceira do programa, nos bastidores está sempre por aqui. Johnny Cândido, assessor de imprensa, muito obrigada por topar vir aqui conversar com a gente, contar um pouquinho da sua história na assessoria. Eu que agradeço o convite, estou assim lisonjeado em poder participar desse programa de estreia de vocês. Então, começa contando pra gente quem é o Johnny, pessoa física. A gente sabe que você gosta de viajar, é pai, como que é a sua vida, quem é você? Então, Johnny Cândido, né? Johnny Cândido é meu nome profissional, mas o Johnny, pessoa física, é o Johnny Clayton, né? Um indivíduo com um nome composto, filho da Ana Maria, pai de Gael e Mariana, casado com Pedro Ernesto, chefe de cozinha. Gosto muito de viajar, gosto de ir para teatro, shows. Eu acho que eu trabalho para poder proporcionar esses bons momentos para mim e para os meus, né? As pessoas que estão ao meu redor, que eu gosto de estar por perto. E eu acho que esse é o verdadeiro significado da vida, né? Para que a gente possa ser feliz e feliz fazendo o que você gosta. Então eu gosto de trabalhar com jornalismo, eu gosto de viajar, eu gosto de passear, gosto de estar entre amigos, em família. E é o que importa, né? Exatamente. O tempo passa, às vezes o tempo passa e a gente tem que ver. Exatamente. E eu tenho percebido isso muito depois que eu me tornei pai, porque meus filhos já estão com 2 anos e meio, vão fazer 3. Era o que eu ia falar, acho que quando você tem uma criança em casa, é quando você percebe, porque passa assim quando você vê a criança cresceu, adolescente. Isso, passou.
Então acho que a gente tem que aproveitar cada momento, cada segundo da nossa vida. Johnny, falamos um pouquinho da pessoa física, mas eu quero saber mesmo, do Johnny, CNPJ, o Johnny Cândido, O Johnny CNPJ. Da onde que surgiu o interesse pela assessoria de imprensa? Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Eu sou formado em jornalismo, me especializei em mídias digitais e assessoria de imprensa, mas tudo começou, não vou dizer nem na faculdade, porque eu tive aula de assessoria de imprensa no meu período de estudo, mas foi quando eu fui para o mercado de trabalho, porque quando eu resolvi fazer jornalismo, eu queria televisão, né? A maioria, eu acho que a grande maioria, né, vai fazer jornalismo pensando nisso, em ser um repórter de TV. Mas aí quando eu cheguei na faculdade, eu não gostei de mim no vídeo, eu não gostava da minha voz, apesar que depois de formado eu já trabalhei em uma emissora como repórter e foi uma experiência muito bacana. E hoje, hora ou outra, eu faço esse tipo de trabalho em frente às câmeras para alguns clientes que pedem, principalmente para aqueles clientes que têm um tipo de canal ou TV na internet. E eu fico sendo o repórter. Eu já fui de cara trabalhar com assessoria política. Trabalhei na campanha do Maguito em Aparecida, se eu não me engano, em 2012, no qual ele foi eleito. Antes eu tinha trabalhado na minha época de estágio na Câmara Municipal aqui de Goiânia, para um vereador. E aí depois disso eu fui trabalhar no Jornal Diário da Manhã, que foi de fato uma extensão da faculdade para mim. E foi ali que eu pude fazer contato, que eu fiz meu network e que surgiu o convite para trabalhar em outras assessorias de imprensa. Eu acho que eu já trabalhei aqui em Goiânia, acho que em umas 4 ou 5 assessorias de imprensa. E ao contrário do que muitos pregam, né? Concorrente. Não, eu não vejo dessa forma. Foram parceiros nesse longo processo da minha formação profissional. No início da minha assessoria de imprensa, eu tinha minha assessoria e fazia uma parceria com outros assessores de imprensa também. Então eu acho que esse nosso universo, em vez da gente criar brigas, competição, acho que a gente pode se unir. Soma com isso, outro, um vai somando com o outro. Eu acho que não tem esse lance de roubou meu cliente, pegou meu cliente. Não, acho que a gente é parceiro e o cliente ele tem que ter o livre-arbítrio de poder ir e vir. Muitas das assessorias de imprensa, elas acabam se especializando em um nicho específico. Hoje, assim, o meu maior público é a área de entretenimento e estética. Então, assim, eu acabei me especializando um pouco nisso, mas não quer dizer que eu não atenda outros nichos, porque eu tenho escritórios de advocacia, eu tenho escritórios de contabilidade. Então, assim, são editorias, né, para dentro do jornalismo, diferentes uma da outra, mas que a gente vai fazendo um serviço bem feito e coerente de acordo com o que o cliente necessita. E aí, você partiu para assessoria? Isso. Como foi isso? E aí depois eu sempre brincava assim, falei, o bom de ser jornalista, porque quando você resolve ser jornalista, você fala assim, não vai ganhar dinheiro, hein? Certeza que você quer passar fome mesmo? Desse jeito. Essas são algumas das frases que a gente escuta, né? Todos os dias. E assim, eu sei que não é uma carreira, uma profissão que de fato vai te enriquecer, vai te deixar milionário. Mas assim, entre ser rico, milionário e realizado profissionalmente, eu escolhi ser realizado profissionalmente. E hoje eu sou muito realizado profissionalmente sendo jornalista e não pretendo abandonar a carreira que eu escolhi para minha vida. Mas é claro que trabalhando em redações, a gente sabe que o retorno financeiro ele é menor. E aí eu sempre brincava, falei, mas o bom de ser jornalista é que você pode ter 2 empregos. Você trabalha meio período em um e meio período em outro, porque a nossa carga horária vai de 5 a 6 horas diárias, né? Então, e eu brincava com isso. Tem essa flexibilidade. Mas aí trabalha demais, né? Final de semana. E aí foi em uma dessas que eu me enganei. Eu estava cumprindo aviso em um determinado veículo que eu trabalhava. E na minha última semana de aviso eu fui comunicado que eu seria desligado da empresa que eu também conciliava com esse outro. Então assim... As duas ao mesmo tempo. Assim que virasse o mês eu estaria desempregado.
E assim, eu fiquei desesperado, né? Por mais que a gente tenha um seguro para receber, um acerto para receber, mas as contas e os boletos eles não vão parar. Foi quando eu resolvi arregaçar as mangas, sair da minha zona de conforto e comecei a bater literalmente de porta em porta. Então, e o meu primeiro cliente, não é para rir, hein? Não é para rir. Não, ele já começou e já tô rindo. Foi um motel. Motel? Um motel. Foi o meu primeiro cliente de assessoria de imprensa. E aí eu falei, gente, se eu posso fazer assessoria de imprensa de um motel, e assim, a gente fez um trabalho muito bacana, porque era uma empresa que estava expandindo o seu negócio. Porque motel a gente imagina, não vou falar aqui, não sei, por conta do horário, o que se vai fazer. Mas ele começou, como tinham vários tipos de suítes, ele abria para fazer pequenos eventos, tipo despedida de solteiro, chá de lingerie, gravação de DVD, festas intimistas, inclusive festas corporativas de empresas. Então a gente pegou esse gancho e fez virar pauta, e a gente teve uma boa repercussão. E aí com isso foi surgindo, eu ligava, eu passava na empresa, falei, gente, essa empresa ela tem potencial para ter uma assessoria de imprensa. E aí eu ligava, explicava um pouquinho, eu falei, olha, posso marcar uma reunião sem compromisso? Então assim, eu fiz inúmeras reuniões para apresentar e explicar o que era assessoria de imprensa, porque hoje em dia muitas pessoas ainda não entendem o que é assessoria de imprensa, né? Então assim, você tem que explicar, e uma forma muito prática e resumida que eu tento levar para os clientes é dizer que eu, como assessor de imprensa, serei o elo entre a empresa e a imprensa, para que eles possam entender. Então a gente vai conquistar espaços de mídia espontânea, seja em televisão, rádio, site, portais noticiosos, algumas redes sociais noticiosas também, para que ele se torne de fato uma fonte de informação naquele segmento que ele pretende. Então assim, nós assessores de imprensa, a gente pode divulgar um profissional, uma empresa ou um produto, né? E sendo que essa empresa às vezes ela é uma persona, né? Igual artistas. Então a gente vai fazendo esse mix aí para poder tentar explicar para o cliente de fato o que é esse serviço. Então foi assim que eu cheguei na assessoria de imprensa, no susto, com medo, e aí vai dar certo, não vai? Mas confesso que, né, nos primeiros anos foi difícil, conforme eu havia falado. Ainda com o meu escritório eu prestava serviço para outras empresas de assessoria de imprensa, que também assim foram de fato uma extensão do meu aprendizado. Eu aprendi muito por essas outras empresas que eu passei para poder chegar na minha. Johnny, e como que é essa relação com o cliente, com o assessorado, com a imprensa? Como que você faz esse elo? E eu acho que é importante a gente até falar também que o cliente ele precisa fazer a parte dele. Sim. Não é que ele vai contratar a assessoria e ele não vai precisar fazer mais nada. Exatamente. Quando a JC Comunicação surgiu, acho que foi no ano de 2015, final de 2015 que surgiu, eu sempre quis levar para os clientes essa explicação, né? Dizer como que eu vou ser essa ponte entre ele. Eu preciso fazer o meu trabalho bem feito, mas eu também preciso que esse cliente saiba aproveitar as oportunidades. Então, assim, uma das frases que eu sempre digo para os meus clientes é: nunca menospreze nenhum tipo de mídia. Johnny, muito obrigada. Eu que agradeço para agradecer a parceria em 2021, 2022, 2023 e agora espero que em 2024 a gente continue com essa parceria e as portas aqui do Jeito Goiano estão sempre abertas para você. Eu que agradeço a parceria e que essa parceria ela se perpetue por muitos e muitos anos ainda. E no que vocês precisarem, a gente aqui está sempre à disposição e deixo as portas sempre abertas para vocês. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito maneiro esse bate-papo com o Johnny, né? Agora você tem alguma dúvida sobre assessoria de imprensa? Manda lá nas nossas redes sociais, @programa Jeito Goiano. Estamos chegando ao fim deste programa. Espero vocês no próximo domingo, 10 horas da manhã. Avisa todo mundo, hein? Até o próximo. Fui! Ba-dum-bum.
bum. Ba-dum-bum. Easy as pie. Lemon, apple or cherry. Loving you is so very